Olá, pessoal. Tudo bem? Estou gravando essa videoaula para ajudá-los a entender a situação de aprendizagem 10, que fala sobre os conflitos surgidos por causa da Revolução Industrial. Convido vocês a assistirem esse vídeo quantas vezes necessário, porque ele vai ajudá-los a entender melhor este assunto e também porque vai ajudá-los a responder às atividades desta situação de aprendizagem. Eu espero que todos vocês estejam bem e que esta semana seja uma semana abençoada para todos. Eu vou compartilhar a tela nesse momento, vocês poderão acompanhar as anotações desta sessão, desta situação de aprendizagem. Bem, vamos, como de costume, ampliar nossa área de aparência e de transferência. E a segunda parte, porque a primeira parte estudamos semana passada, e a primeira parte falou sobre a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, quais as suas características, qual a sua extensão, quais as mudanças que ela provocou na economia, e hoje nós vamos falar sobre os conflitos operários. Bem, nós sempre iniciamos a nossa situação de aprendizagem como um para início de conversa. Então, este para início de conversa, geralmente, ele faz uma ligação entre o que foi dito anteriormente e aquilo que vai ser dito nesta aula. Então, o que nós vimos anteriormente? Que os grandes capitalistas, que eram donos dos meios de produção, ou seja, donos das fábricas e donos das máquinas, eles passaram a lutar por liberdade econômica, passaram a lutar pela iniciativa privada para ampliar, assim, os seus mercados consumidores. Logicamente, lutavam também por mão de obra barata. A segunda coisa que nós já vimos é que se formou, então, uma classe dos operários ou dos trabalhadores, que viviam da venda da força do seu trabalho, ou viviam da venda da mão de obra, e recebiam, em troca disto, um salário. Nós já vimos também, em terceiro lugar, que para obter maior lucro possível, os grandes capitalistas, os grandes industriais passaram a explorar o trabalhador, pagando o menor salário possível e oferecendo péssimas condições de trabalho. Como havia mão de obra em grande quantidade na Inglaterra, porque uma máquina ela substitui o trabalho manual, e uma máquina produz por 10, 20, 30, 40 trabalhadores, havia, então, muita gente procurando emprego. E, por causa disso, para obter maior lucro, passou-se a explorar o trabalhador, pagando um salário muito baixo a ele. Em quarto lugar, o trabalhador teve que enfrentar as péssimas condições de trabalho. As fábricas eram insalubres, locais fechados, locais sujos, locais impróprios para a produção. Não havia ali normas de saúde e não havia ali normas de higiene. Não havia, como existe hoje, uma vigilância sanitária que fosse lá para ver se as coisas estavam funcionando bem. Em quinto lugar, surgiram, então, movimentos operários, e esses movimentos fizeram com que ocorressem conflitos entre os capitalistas industriais e os trabalhadores. Muitos deles, armados, entravam nas fábricas e passaram a quebrar as máquinas. E nós vamos ver um pouquinho sobre estes movimentos, ou sobre este item quinto que nós acabamos de falar. Um dos primeiros movimentos operários que se tem notícia depois da Revolução Industrial é o ludismo. Por que ludismo? Porque Ned Ludd, um dos fundadores do movimento, foi um dos fundadores do movimento. E como era este movimento? Bom, incomodados com as injustiças sociais que estavam submetidos,
Muitos operários manifestavam seu descontentamento através de greves ou através de motins. O ludismo foi um movimento de motim. O que faziam os ludistas? Eles invadiam as oficinas têxteis, que eram as fábricas de tecidos, e eles quebravam todo o maquinário em forma de protesto. Isso expressava o seguinte fato: eles eram contrários à industrialização. Por quê? Porque a industrialização ela substitui o trabalho humano. E até dei um destaque no texto: eles tornam o trabalho humano obsoleto e tornam muitas pessoas desempregadas. É mais ou menos, pessoal, o que muita gente sente quando se fala da automação hoje. O que é automação? É a substituição do trabalho do homem pelo trabalho de uma máquina automatizada. Vocês podem perceber que as máquinas estão lentamente substituindo todos os seres humanos. Nossa região aqui, por exemplo, há 50 anos atrás, havia muitas pessoas que se empregavam no corte de cana. Hoje, elas já não encontram emprego mais nesta função. Por quê? Porque uma máquina faz o trabalho dessas 50 pessoas em muito menor tempo e até mesmo com uma qualidade muito maior. Então, a constante industrialização, a constante automação, o desenvolvimento da inteligência artificial, ela, com certeza, ela está substituindo o trabalho do homem, ela está substituindo o trabalho braçal, ela está substituindo e deixando muitas pessoas desempregadas. Pois bem, na época, os ludistas, eles protestavam de que forma? Eles invadiam indústrias e eles destruíam máquinas. Outras vezes, essa revolta era provocada pela fome, porque como recebiam um salário muito baixo, eles não tinham dinheiro para comprar alimentos. E não tendo dinheiro para comprar alimentos, eles organizavam motins e saqueavam mercearias, saqueavam armazéns. Outro mecanismo de protesto eram as greves, que tinham por objetivo o pagamento de melhores salários e a diminuição da jornada de trabalho. Na ilustração do lado você vê o que foi o movimento ludista, a invasão e a destruição de fábricas. Uma outra forma de organização, esta mais efetiva e, de certa forma, mais inteligente, foram os sindicatos. Os operários fabris, eles passaram a se organizar em associações, associações de trabalhadores de ajuda recíproca, os trade unions. Estas associações eram formadas por profissionais de diversas áreas: sapateiros, pedreiros, mineiros, mecânicos, tecelões, livreiros, carpinteiros. O que estas associações faziam? Organizavam reivindicações dos grupos e as pessoas davam a essas associações uma pequena contribuição, o pagamento sindical. Essas associações se desenvolveram e passaram a ser chamadas de sindicatos e foram muito importantes para a aquisição de direitos trabalhistas. Até hoje, há sindicatos e, de certa forma, todo trabalhador é filiado a um sindicato que tem por obrigação defender os seus interesses diante dos seus patrões. Nós temos, inclusive, o desconto de um dia de trabalho durante o ano como contribuição sindical. Um terceiro ponto é o cartismo. O cartismo era o envolvimento do movimento operário com a política. Ocorreu entre os anos 1830 e 1840. Então, os operários procuravam, desta forma, por meio da participação política, construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Os operários passavam a ganhar expressão na política e passavam a ocupar cargos políticos para defender a sua classe, a classe trabalhadora. E então, além dos movimentos de protesto, nós temos também os movimentos ideológicos que geraram teorias socioeconômicas. Muitas delas justificavam a organização da sociedade industrial, ou seja, eram feitas para dar respaldo, para dizer que a sociedade industrial estava correta, para que as pessoas se adequassem à sociedade industrial.
e outras foram realizadas para criticar ou reformar a sociedade. Nós vamos ver algumas delas, acompanhe aí. Então, o liberalismo econômico ele justificava a sociedade industrial capitalista. O que é o liberalismo econômico? Bom, o principal pensador do liberalismo econômico foi Adam Smith. Adam Smith defendia a presença mínima do Estado. O Estado deveria cuidar apenas da segurança pública e garantir a ordem social e a ordem e a propriedade privada. O Estado não deveria, por exemplo, segundo Adam Smith, interferir nas negociações entre patrões e empregados ou nas negociações de produtos. Por exemplo, o governo não poderia taxar um produto e impedir que ele tivesse aumento. O que faz com que um produto tenha um alto preço ou um baixo preço? A lei da oferta e procura e a concorrência. O que é a lei da oferta e procura? Quanto mais existe um produto, menor é o seu valor. Quanto menos existe um produto, maior é o seu valor. Vamos exemplificar isso numa coisa bem corriqueira. Se o feijão está sendo produzido em grande quantidade em nosso país, e há uma grande oferta de feijão nas prateleiras, o que acontece? O preço diminui. Agora, se há pouca produção de feijão no nosso país, se há muito pouca oferta nas prateleiras, o que acontece? O preço do feijão sobe. E os liberais diziam, o governo não deve interferir nisso. O preço deve ser regulado pela lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta, menor o preço, quanto menos oferta, maior o preço. E eles diziam, isso é a dinâmica da sociedade. Por outro lado, a concorrência também é um dos mecanismos para se ditar o preço. Se tiver muita gente vendendo um mesmo produto, a tendência é que um faça um valor menor que o outro para vender o seu produto. Se houver pouca gente vendendo o produto, a tendência é que ele imponha o preço que ele quer. Na ilustração ao lado você vê 2 vendedores de melancia, um fazendo as melancias R$ 1 mais barato. Por quê? Porque eles estão concorrendo na venda de um mesmo produto. O segundo tipo de pensamento é o socialismo. O socialismo já pretendia revolucionar a sociedade. Então, há 2 formas de socialismo. O socialismo romântico, aliás, o socialismo utópico, também chamado de romântico. Ele pregava a extinção das diferenças de classes, ou seja, não poderia haver nem pobre nem rico mais. Ele pregava a construção de uma sociedade em que todos ganhassem de acordo com o seu trabalho. Uma sociedade em que não houvesse propriedade privada, ou seja, que ninguém pudesse dizer isto é meu. E uma sociedade, nas versões mais radicais, onde não houvesse nem sequer governo. Então, isso era o socialismo utópico ou romântico. O socialismo científico ou o marxismo, ele pregava o seguinte, que o trabalhador produz muito mais do que ele ganha. Se você é empregado numa fábrica de calças jeans, por exemplo, você fabrica 40 calças jeans por dia. Cada calça jeans está R$ 100, então você produz por dia R$ 400. Multiplique isto por 22 dias. Então, isso é o que você produz para o seu patrão. Mas a questão é, você ganha R$ 400 por dia? Se você não ganha, há uma diferença entre o seu trabalho, entre o que você produz e aquilo que você recebe. Então, Marx dizia o seguinte, essa diferença vai para o bolso do patrão. Essa diferença enriquece o patrão e empobrece o proletário ou o operário. Então, o que é preciso fazer? É preciso que o Estado seja dono de todos os meios de produção, que as pessoas trabalhem para o Estado, que o Estado, então, distribua, de acordo com o trabalho de cada um, a mesma quantidade para todos. Então, não existem também... não existe também propriedade privada, não existe lucro, não existe classes sociais, existe apenas o Estado e as pessoas que trabalham e dependem do Estado para sobreviver. Então, o Estado é o grande centralizador e planejador de todas as coisas. Pois bem, os socialistas dizem o seguinte, que primeiro veio o capitalismo, só que o capitalismo, através da luta de classes, proletários contra capitalistas, vai gerar o socialismo. E depois o socialismo vai gerar
o comunismo. Nós vamos ver isso com mais detalhes em outros tempos, em outras situações de aprendizagem, mas, em linhas gerais, é isso que o socialismo defende. E parece uma coisa do passado, mas não é. Por quê? Porque nós ouvimos constantemente falar da esquerda no Brasil, e a esquerda defende ideias socialistas, né? E uma ideia socialista é exatamente essa, né? Um país onde não existem empresas privadas, propriedade privada, onde não existem classes sociais, onde não existe lucro, onde as pessoas trabalham e dependem do Estado para sobreviver. Alguns exemplos de países socialistas são China, Coreia do Norte e Cuba. Se quiserem saber um pouco mais sobre estes países e tiverem possibilidade, deem uma pesquisadinha. Uma terceira corrente ideológica foi o positivismo. O positivismo foi criado por Augusto Comte. E o positivista afirmava três coisas, que na escala de desenvolvimento de um país ou de uma sociedade são necessárias três coisas. Primeiro, uma área teológica, melhor do que área. Primeiro, o desenvolvimento teológico, em que predominaria o poder dos religiosos e dos militares sobre a sociedade. Segundo, um período metafísico, em que predominaria o poder dos filósofos e dos juristas. E terceiro, uma fase positiva, que era baseado no conhecimento científico e positivo dos sociólogos, e o poder econômico estava na mão dos burgueses. O positivista, ou positivismo, considerava que a propriedade privada ela tem um valor, sim, ela é importante, sim, e ela tem um papel social a ser desempenhado. E que as pessoas seriam melhores cidadãos e participariam melhor à medida que desenvolvessem o seu intelecto, fossem educadas. E, desta forma, os positivistas queriam reformar a sociedade, mas não transformar a sociedade como se objetivava, através do marxismo, por exemplo, através do socialismo, por exemplo. Uma curiosidade, a nossa bandeira, ela tem uma frase que é do positivismo: ordem e progresso. Então, os positivistas afirmavam isso, que sem ordem não existe progresso. E o quarto ponto, mais radical, que queria mudar a sociedade, a política, queria mudar tudo, era o anarquismo. Este é o símbolo do anarquismo, como vocês podem ver. Então, eles eram extremamente radicais. Eles diziam que a autoridade não deveria vir de uma instituição governamental, mas da própria sociedade, da relação entre os indivíduos. Os anarquistas defendiam, por exemplo, mudanças políticas, econômicas e morais. Eles diziam que o Estado não deveria existir e, portanto, não deveria ocorrer a autoridade governamental. E pregavam também que não deveria ocorrer sequer a autoridade religiosa sobre as pessoas, porque, segundo eles, essa seria uma forma de cegar as pessoas. Para eles também não deveria existir a propriedade privada, nem a moral ética ou religiosa. Então, através da educação, as pessoas aprenderiam a viver em sociedade e as relações de trabalho seriam estabelecidas pelos próprios trabalhadores. Eles fariam um combinado entre si, e esse combinado faria com que eles produzissem juntos para a necessidade de todos, eles se auto-administrariam. Então, essa proposta pretendia, sim, revolucionar o mundo capitalista e encontrou muitos defensores, inclusive no Brasil. Parece uma proposta um tanto quanto ingênua, achar que as pessoas deixadas sozinhas conseguirão se organizar e conseguirão se gerir, né, conseguirão a autogestão e conseguirão trabalhar de uma forma harmônica e de uma forma producente. Em nenhum lugar do mundo essa proposta deu certo, e não dá certo sequer dentro de uma própria família. Deixe todo mundo à vontade, sem ninguém para ter uma voz de comando ou de orientação, para se ver o que acontece. Mas os anarquistas acreditavam nesse mundo ideal, nesse mundo mágico, nesse mundo onde tudo era possível. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Vou interromper o compartilhamento, já interrompi. Espero que tenha sido útil, bons estudos para todos vocês. Vocês têm meu número de celular, qualquer dificuldade é só falar.
Continue acreditando em vocês, continue acreditando nos estudos, continue entendendo-se e vendo-se como pessoas inteligentes e capazes, continue tendo ânimo e continue, sobretudo, tendo fé em Deus. Logo, nós nos encontraremos. Um grande abraço, um beijo para todos vocês.